Olá pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí na última live da semana, logicamente, hoje é domingo. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu aí na semana passada, nessa semana que finda aqui, e a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Aconteceu agora na semana, ontem, né, no sábado, aconteceu o encontro da CONIB. A CONIB é a Confederação Israelita Brasil, Israel Brasil, alguma coisa assim, que traz aí um bando de sionistas tentando fazer que eles tenham alguma relevância na política nacional. Eles tentaram, inclusive, fazer com que no primeiro ano de governo Lula agora, governo Lula 3, houvesse aí uma aproximação, forçando a barra, jogando anúncios, fazendo a rasbara que eles sempre fazem por aqui e no restante do mundo, ou seja, tentando dar uma versão, uma narrativa que ninguém mais se convence, a não ser os idiotas completos, religiosos e estúpidos aqui do Brasil. Mas a CONIB continua batendo. E eles fizeram para poder garantir ali um certo poder, uma certa aproximação com o poder político no Brasil, fizeram uma reunião com governadores. Parece que a Confederação Israelita não tem nenhuma capacidade de bom senso. Eles que, inclusive, tentaram atacar o Lula por conta de chamar antisionista, por conta de comunicar ao mundo que ele também via o genocídio como genocídio. Parece que a CONIB é um apoiador aí do Estado sionista, e sionistas que provavelmente a maioria deles não estão aí. Mas infelizmente, foi uma das pessoas que é judia, mas foi do governo Lula, foi a esse encontro. E lá parece que teve de tudo. Lá teve Castro apoiando o genocídio, porque para estar lá você tem que ser meio que genocida. Desculpa, não que todos os judeus que estivessem lá, ou todas as pessoas que estivessem lá sejam sionistas, mas boa parte deve ser. Clara saiu mais cedo porque o Caiado resolveu atacar. Então, Cláudio Castro, Caiado, todos os apoiadores do genocídio da pior forma possível, somente porque querem acabar com o que eles sempre fizeram, né? Querem continuar fazendo, na verdade, o que sempre fizeram, que é matar pretos e pobres e favelados. E assim tudo bem. Para a CONIB isso não importa. Para a CONIB não tem importância esse tipo de coisa, porque eles também gostam de apoiar o regime sionista Israel, por exemplo, inclusive atacando o governo brasileiro, que era contra isso, apoiando a morte de crianças, adolescentes, idosos e pessoas inocentes. Então, tá tudo em casa. Tava tudo em casa e aí a gente precisa lembrar disso aqui. Não podemos esquecer que a CONIB não representa o judaísmo, nem os judeus do mundo inteiro, nem do Brasil inteiro. Nós temos judeus de esquerda que têm coerência demais, até mesmo para poder, mesmo com todas as questões relacionadas ao que Israel propunha, eles mantêm uma coerência do caramba em relação à questão da humanidade, a questão relacionada ao próprio judaísmo e assim por diante. Não podemos esquecer que aqui a gente está falando de judaísmo como cultura religiosa. Aqui a gente não está colocando o judaísmo como um povo territorial, é só para a gente entender aqui. Então, não existe xenofobia nem nada nessa situação, nem antissemitismo como os idiotas vão querer colocar aqui. A gente está falando da CONIB, que tem aí feito um monte de ataques ao governo brasileiro, principalmente quando ele diz que o genocídio é genocídio. E é só isso mesmo. Genocídio é só genocídio. O Castro, que cometeu agora um dos maiores crimes contra a humanidade, que acha que isso está legal, que foi apoiado e aprovado pelo pessoal do Rio de Janeiro, sim, parece que tem gente que não aprende nada com a história, nada com a realidade que se mostra faz décadas. Não teve um governo de esquerda no Rio de Janeiro, não teve um governo de centro-esquerda no Rio de Janeiro. Todos nos últimos 30, 40 anos. Talvez o Brizola, lá no início, era um governo mais à esquerda, né? Mais centro para a esquerda, e ele tenha tentado colocar de alguma forma, e tem várias falas do Brizola falando sobre essas matanças que já aconteciam desde antes dele, muito antes dele. Os caras propuseram agora continuar matando pessoas, coisa que eles já fazem desde séculos atrás, passando aí pelos últimos 100 e poucos anos de república e de governadores vagabundos, lixos, e os últimos 5 foram presos, espero que esse também esteja preso em breve. A gente não pode esquecer disso não. Castro foi lá e desafiou o STF. Se o STF não quiser que a gente continue matando pessoas inocentes e pessoas em morros, pessoas pobres e pretas, nós vamos fazer isso e continuar matando. E provavelmente deve ter sido muito aplaudido, porque
como eu falei, tem gente que apoia o genocídio lá em Israel, né, de Israel lá na Palestina. É provável que apoie o genocídio aqui no Brasil também. Cláudio Castro não passa de uma tranqueira da pior espécie possível e imaginável, como o Caiado também. Caiado, que foi falar contra Lula, a ministra Clara Ante saiu, levantou e falou: puxa, esse cara não devia estar aqui. Opa, não foi as palavras dela, mas ela levantou justamente para dizer que não concordava com aquela fala estúpida e esdrúxula dele. Lula, que é sempre atacado por Caiado, e Caiado que tem aquela mágoa desesperadora de quando Lula diz para ele: quando você tiver 1%, aí eu te respondo as suas perguntas em debates. Pelo jeito, Caiado até hoje não digeriu. Mas temos uma notícia aqui sobre Caiado que eu quero que vocês fiquem bem atentos em relação a isso, porque diz muito respeito às mentiras de vagabundos como Caiado, como Cláudio Castro, como Tarcísio, que é um dos caras que propiciou chacinas aqui na Baixada, com crianças morrendo. E aí tem vagabundo que vai vir aqui na minha live com certeza falar que não, você defende bandido. Sim, quem defende bandido aqui a gente sabe quem é. São os idiotas que ficam aplaudindo morte de pobres em favelas, enquanto o crime mesmo está do lado do governador, está lá atrás do capitão Cangerana, está dentro da prefeitura com o Nunes aqui em São Paulo, está dentro daqui do Castro, está dentro da Assembleia Legislativa com os apoios ao TH Joia, que ninguém parece lembrar mais, mas aqui a gente vai falar dele sim, e a gente precisa lembrar quem é Castro nessa história. O Garotinho tem dito aí, inclusive, que TH Joia está ameaçando jogar lama no ventiladorzinho, para não dizer merda, no ventiladorzinho do Castro. Mas mais do que isso, TH Joia parece estar dizendo também que teve secretário, teve gente ali muito próximo do Castro recebendo propina ali para o governo do Rio de Janeiro. Garotinho também está dizendo, e Garotinho é um cara que manja de crime pra caramba, foi preso inclusive, parece que está dizendo que Castro recebeu dinheiro inclusive em barras de ouro. Nós precisamos esperar o desenrolar dessas questões aqui, porque eu quero ver muito essa situação para onde vai parar, né? Então tá aí, Cláudio Castro na Conib, falando que vai continuar perpetrando genocídio no estado do Rio de Janeiro, e tem idiotas que vão aplaudir, vão aprovar ele com certeza, mas tem o ambiente correto onde o Cláudio Castro estava mesmo. Parece que na Conib, e esse é um problema. Os judeus aqui que me perdoem, me desculpem, eu sempre vou apoiá-los, vou sempre respeitá-los, mas eu não respeito aqui sionista. Sionista aqui para mim é só lixo humano, que aí a maioria deles pelo menos tem se demonstrado assim, tá bom? Então é só pra gente lembrar aqui que não tem a ver com você falar contra pessoas que são de origem judaica, mas sim contra pessoas que são sionistas, que não são só judeus que são sionistas. Tem um monte de gente aí que não tem origem judaica, mas é sionista ao extremo, tá bom? Vamos ficar de olho que tem coisas aqui que a gente vai falar bastante ainda sobre isso nessa semana, tá? Deixa eu só passar aqui as mensagens para ver se tem alguém que comentou alguma coisa que eu preciso responder. Pera aí. Acho que não, tá? Não vou responder isso. A Mercedes está falando aqui, extrema-direita trabalhar com fake news, golpista, extremista para manipulação. Exatamente, Mercedes, o tempo todo. É a única coisa que eles sabem fazer, né? Extrema-direita só sabe mentir, só sabe contar as babaquices, as vagabundagens, né? Poxa, a Alzira perguntou, quando dois homens matam o pai na frente da filha, para você tudo bem? Então, Alzira, uma coisa, deixa eu colocar uma coisa para você. Eu sei que é muito difícil quando a gente se indigna, a gente separar as coisas. Só que a gente precisa aprender a ser pelo menos um pouquinho adulto, né? Um pouquinho decente, um pouquinho esperto, um pouquinho de inteligência, Alzira. Quando um crime acontece em São Paulo, não quer dizer que no Rio de Janeiro as pessoas têm que morrer. Quando o crime acontece da minha rua, não quer dizer que na rua do lado as pessoas têm que morrer. Então tem uma estupidez ignorante, vagabunda, que a mídia coloca, mas também que os vagabundos, como esse lixo aqui, ó, e o nosso governador também, que não está longe de ser um lixo como esse, de que tudo tem que se resolver na bala, no tiro, na violência. E nós temos isso desde o início da humanidade, nós resolvemos tudo na violência e não resolveu nada. Lá quando a gente resolvia tudo na guerra, na morte,
olho por olho, dente por dente, veio até hoje acontecendo isso e não muda nada. Só temos pessoas morrendo cada vez mais, Elzira. Então, o fato de uma pessoa morrer, por exemplo, como você está colocando aqui nessa situação, não quer dizer que ele não deva pagar. Ninguém está falando sobre isso, é uma estupidez do caramba misturar as coisas, misturar sintonias das coisas que a gente está falando. Uma das coisas que a gente está falando aqui é justamente ao contrário. Por exemplo, se você cometer um crime, e eu garanto que muitas pessoas que você conhece ao seu redor cometem crimes, que sejam crimes que não sejam violência, mas cometem crimes, a única coisa que a gente quer que essas pessoas façam é pagar pelos crimes, né? Agora, veja, os idiotas, os estúpidos, a gente desumana, que não consegue capacidade nenhuma humana, só pensa em morte, em tortura, como era o ex-presidente aqui, como era o Ustra, né? Só pensa em torturar e matar as pessoas de qualquer jeito. Para algumas pessoas que validam essa fala sua aqui, que normalizam esse tipo de fala, a única coisa que tem para essas pessoas é que o BOPE pode entrar nas favelas, mesmo o BOPE sendo os vagabundos que vendem armas para os traficantes. A Rota pode matar, mesmo a Rota sendo os caras que estão lá vendendo proteção para traficante, para o PCC. Então tem uma coisa muito errada na estupidez dessas falas que vocês constroem, nessa estupidez dessa ideologia que vocês seguem, que não está funcionando. Nunca funcionou, não vai funcionar e não está funcionando hoje. É só para você entender, Elzira. Então, ninguém está dizendo aqui que o cara que comete crime não deva pagar na justiça da forma que todos devem pagar. Então, se você é a favor do olho por olho, dente por dente, Elzira, aí é um problema seu. Eu não posso concordar com estupidez dessa, porque olho por olho, dente por dente, dentro do sistema que a gente está, é só pobre e preto que vão continuar morrendo, como acontece o tempo todo. A gente sabe, por exemplo, de várias pessoas que foram mortas sem dever nada aqui na Operação Verão, que a Rota propiciou, trocentas mortes aqui. Uma criança, o Rian, de 4 anos de idade, morto, que depois de perder o pai, que estava aleijado na frente da casa dele, umas 2, 3 semanas depois, um mês depois, foi morto pela mesma polícia que matou o pai. Então, assim, um menino cego jogando videogame com um amigo foi morto na frente da mãe. Para você tudo bem isso, Elzira? A pergunta é bem clara. Se a pergunta estúpida e burra dessa aqui, como você colocou, é uma pergunta talvez até sincera da sua parte, responde para mim. É justo um garoto cego jogando videogame com outro amigo ser morto na frente da mãe, dentro de uma casa de favela? Então pare de falar besteira quando estiver, né, pensando esse tipo, fazendo essas ligações que não tem nada a ver, né? O Mauro Israel é um idiota completo, pelo jeito, tá dizendo, está matando gente boa. Ah, vai catar coco. É verdade, Elizabeth falou que Lula não subiu, e não subiu mesmo. E não subiu mesmo porque o Lula não tem amigos bandidos como vocês têm aí. Quem é amigo de miliciano é o Bolsonaro. Quem é amigo da família, quem tinha miliciano dentro do seu gabinete é o Flavinho Bolsonaro. Eu não entendo, Elizabeth, como é que essas colocações, de onde vem essa estupidez, né? Tem fotos do Flávio em aniversários de milicianos, de irmãos gêmeos milicianos, e a irmã dele sendo assessora do Flávio. Tem o Queiroz, que era metido com milicianos perigosíssimos. Pois é, eu acho que é importante a gente lembrar isso aqui, né? Opa, o Rafael falou, é só se render que se paga. Verdade, Rafael, eu acho que uma das coisas que a gente sempre aprende aqui é que a polícia realmente no Brasil é extremamente ética e importante. É tanto que os mesmos policiais que prendem são os mesmos que soltam. E por quê? Porque nunca trabalham dentro da lei. Quando o cara prende alguém que foi preso e o cara não tem condições na audiência de custódia, não tem nenhuma condição na audiência de custódia de dizer que não foi torturado, que não foi espancado, que não foi agredido em todas as suas questões relacionadas aos direitos dele, esse cara normalmente não sai, o juiz nenhum libera. Juiz de audiência nenhum libera. Só que a burrice e a estupidez de vocês é que vocês não entendem de nada, não sabem de nada de como são os trâmites, não sabem de nada de como funcionam as coisas, mas querem falar merda sem saber do que o mínimo possível para falar qualquer merda.
Então, Rafael, é só se render. Eu posso mostrar para você uma coisa, por exemplo, alguns casos, não só, mas uma menina, por exemplo, onde o marido dela estava sendo agredido, espancado por um policial, e o cara foi dar uma coronhada na cabeça, não foi nem o marido, foi o irmão, foi dar uma coronhada na cabeça do irmão dela, porque o cara simplesmente reagiu a uma abordagem agressiva e violenta. E aí, a hora que ele foi dar a coronhada na cabeça, matou uma irmã dele que estava atrás dele. Então, assim, é só se render? Deixa de ser idiota, para de falar merda. Então, a gente precisa aprender a lidar com as coisas por aqui. Tráfico. E aí, eu tô falando de tráficos bem pesados. Olha só, o governador vagabundo de Caldas Novas, brincadeira, de Goiás, onde tem também Caldas Novas, uma cidade lá, mas de Goiás, vive falando abobrinha, se mostrando que é um grande homem, um grande gestor e o cara que fez a segurança. Não podemos esquecer que o Ronaldo Caiado é o cara que tem problemas mais sérios do que você imagina. O Caiado sempre foi ali um dos caras, coronéis. O Ronaldo é descendente de famílias de coronéis que sempre nos roubaram, sempre estiveram à frente da política e da roubalheira política no Brasil. O Ronaldo Caiado não é um santo como ele propunha aparecer nas mídias e não consegue aparecer porque ninguém nem dá espaço para ele mentir. O Ronaldo Caiado continua mentindo nos jornais de Goiânia, de Goiás, ali da Zona Norte, da região Norte, não da Zona Norte, mas da região Norte, mas de qualquer forma Caiado tem um problema sério. Caiado tem ali um problema com quem estava muito próximo dele, primos inclusive, agora com questões relacionadas à terra, mas o Caiado sempre foi um coronel vagabundo, filhos e descendente de coronéis, de bisavós e tataravós, vagabundos como ele. Pois é, podemos esquecer que tem tudo isso dentro da família Caiado, mas tem muito mais. Uma das coisas que tem aqui, e aí a gente vai talvez saber daqui para frente, a história vai mostrar pra gente, é que o Caiado tem lá uns primos meio com envolvimentos esquisitos. Tem a morte de um marqueteiro, de um homem de marketing, que trabalhou na campanha do Caiado, inclusive, e ele tem que responder muito por isso aí ainda. Não está muito bem esclarecido, não. O que eu estou falando isso? Porque o Caiado tem a morte de um empresário que fazia campanha para ele e lá na conta do primo dele, que tinha um envolvimento direto com caras que estavam na polícia, com os coronéis da polícia de Goiás, que parece que era um grupo meio esquisito lá, meio um grupo de criminoso. Pois é. E tá rolando, a justiça tá vendo isso. Depois vocês procurem aí que vocês vão ver do que eu tô falando. Mas Caiado vive dizendo que em Goiás, presta atenção no que eu tô falando aqui, Goiás não permite, ou o crime não se cria. Criminoso não se cria em Goiás. Eu não sei, lógico, parece que a família ali é bem perto dele. Mas eu queria lembrar uma coisa aqui. Segundo algumas instituições internacionais e nacionais aqui, que fazem essa avaliação das questões das florestas do tráfico, né, dentro do território nacional e no mundo, na verdade, parece que dentro do Brasil tem 525, no Brasil inteiro, 525 laboratórios de fazer COX, exatamente o que está ouvindo falar, produtos químicos ilegais. Pois é. O problema todo é que 125, veja bem que eu estou falando dos 525, 125 estão dentro de Goiás, aquele estado que é desse tamanho, mas o Caiado tem mania de falar aqui que pra gente, que nossa, eu sou o cara que resolve tudo com crime. Parece que sim, parece que resolve tudo com crime e não com o crime, ou resolve as questões do crime. Parece que não. O Caiado parece que deixa a desejar toda vez que abre a boca, e quando alguém leva a sério alguma coisa que ele fala, cai por terra, e cai por terra só fazendo pequenas pesquisas, pequenas investigações. Caiado é um mentiroso, a gente sabe disso. O cara ali que veio da ditadura, com o poder que a ditadura deu, a família que sempre teve poder de coronel ali naquela região, parece que o Caiado não está indo muito bem, não. Não está indo muito bem, não. Obrigado, diríamos nós aqui da sociedade brasileira, que quer o país melhor. Caiado vive tentando ser presidente, mas infelizmente parece que não está batendo bem essa situação no estômago dos brasileiros, e parece que nem muito bem em relação aos dados do próprio crime. As ONGs, instituições
jornais nacionais que levantaram essas informações estão aqui na reportagem, Floresta em Pó e alguma coisa assim, e umas outras instituições, vocês podem verificar aqui e podem pesquisar sobre isso. Mas segundo essa reportagem aqui do DCM, o Goiás tem uma liderança absoluta na quantidade de laboratórios de fabricação de poses aqui no Brasil. 400 outros estão espalhados pelo Brasil inteiro, ou seja, nas outras 26 unidades federativas. O problema todo é que parece que só na do Caiado é que todo mundo se sente à vontade para poder expandir, criar empresas. É o empreendedorismo pregado por Caiado, aqui sendo mostrado na quantidade de laboratórios onde se faz a transformação de folhas de cóccix em cóccix. Exatamente, em poses de cóccix. Então, sugiro que vocês deem uma olhada lá, porque a Caiado deixa muito a desejar. Falando por cima, falando de São Paulo, falando de interior de São Paulo, Sorocaba, minha terra, parece que a gente está com problemas sérios. Parece que o ator que ajudava o prefeito TikToker, um ator TikToker que ajudava o prefeito TikToker, parece que é toda essa farsa igualzinha que a gente vê aqui no TikTok o tempo todo. Parece que o farsante que realmente ajudava o Manga a fazer aquelas palhaçadas, sendo agredido, brincando de ser agredido e tal, colocando aquelas frases, aquelas situações de efeito, parece que perdeu o cargo também na prefeitura agora que o Manga foi afastado. O prefeito que subiu agora, do PSD, que eu acho que, se não me engano, o vice-prefeito do Manga, parece que mostrou para as pessoas que estavam lá, talvez ganhando cargo, ganhando 17 mil reais, o ex-genro do prefeito aqui, parece que foi colocado no lugar dele. Manga, que provavelmente ali já tinha o concunhado. Opa, a gente tá falando do bispo, o bispo Josivaldo. Parece que a gente esqueceu, tem um videozinho aqui que vocês vão ver sobre ele. O Josivaldo, que estava levando muita grana mesmo. Parece que tem muita coisa que a gente precisa falar sobre o Manga. Manga, então, estava colocando o ex-genro. O cara nem era mais namorado da filha dele, mas gostava do ex-genro. Ah, minha filha te deixou, mas você é um carinha legal. Senta aqui e ganha 17 mil no nosso dinheiro, do dinheiro do contribuinte paulista, para você fazer merda nenhuma e fazer aquelas palhaçadas que você faz comigo lá e viraliza no TikTok. Tem que ser muito idiota para poder ficar viralizando vídeo do Manga, mas tem idiotas que viralizam. São 3,8 milhões de pessoas nas redes sociais do Manga, e esse idiotinho aqui, o tal de Salinas, parece que tá muito bem, obrigado também, ganhando 17 mil e muito dinheirinho no TikTok também, porque tem idiota que com certeza aplaude ele. Esse moleque aqui, com certeza, conhecendo a forma com que as pessoas pensam em São Paulo, aqui no interior de São Paulo somente, conservadorismo da pior espécie, idiotizado que a gente tem aqui, vai ser vereador de Sorocaba, se não prefeito, TikTok também. Pois é, o ex-genro então, de Rodrigo Manga, tinha o cargo de ex-chefe, ou tinha cargo de chefe de gabinete numa secretaria, e ele atuava só com esses vidinhos, uns safados com Manga e fazendo videozinhos de dancinha, quer dizer, de TikTok vagabundo dentro dessa plataforma aqui. Opa, Manga pode não gostar das coisas que esse menino faz agora, vai fazer agora, mas pode ser que esse moleque tenha que abrir a boca aí e falar como é que era o esquema. Como é que era? Manga que agora tem que responder por conta de... olha só que doido. Ele vai ter que responder por conta de ter comprado kits para educação de 30 reais, que você compra por 30 reais na internet por 700 e tantos reais. O Manga que vai ter que responder da questão da saúde. Manga que tem uma coisa mais perigosa ainda do que esse vagabundo aqui, ganhar 17 mil. Ele contratou a empresa de um cara, remédios de a empresa de um cara que fazia remédios falsos para câncer, para cura de câncer. É exatamente isso que você está ouvindo. Olha esse vagabundo, como pode ser perigoso para uma sociedade. O cara que fazia remédio falso e era um picareta que vendia esses remédios falsos, foi contratado aí com um valor bem alto aí, e a gente vai saber mais, porque foi uma das coisas que fez provavelmente o afastamento do Manga. Manga tem problemas com corrupção na saúde, na educação, com cavalo, a gente vai saber mais, os cunhados, e aí, como eu sempre digo, Deus, pátria e família. Manga nunca deixa a família
né, ou a ex-família na mão. O Manga, que sempre acreditou em Deus e colocou o bispo e a irmã dele, né, que parece que também era pastora, alguma coisa assim, no esquema, muito dinheiro, e a pátria que ele nunca esquece que ele tem que ferrar e fuder como o Bolsonaro fez durante todo o tempo que ele esteve por aqui. Então tá aí a forma com que essas pessoas veem aquela frase deliciosa, estúpida e vagabunda de Deus, pátria e família. É assim que eles usam para poder compensar ou para poder garantir que eles estão com Deus, pátria e família na vida deles e na gestão deles. Pois é, né? Eu acho que é importante a gente lembrar disso aqui. Opa, o Paulo Diogo falou que a Manga vai na ONU denunciar a ditadura. Eu também espero que sim. Vou explicar por que ele está com problema, é que ele nunca fala, né? Ele não vai conseguir, né? Pelo jeito, né, Paulo? Eu queria falar de uma situação que é um pouco mais distante da gente. A gente talvez não conheça muito o Duarte, mas o Duarte é um dos jovens deputados do PSB, se eu não me engano, e ele é um cara que tem tentado, o PSD, tem tentado aí fazer pelo menos da sua carreira um pouquinho mais direcionada para a realidade. Né? Duarte, você pode não gostar do partido, mas é uma das poucas pessoas que tem uma fala coerente na maioria das vezes na Câmara. É um deputado que tem um amigo deputado ou um parceiro deputado, né? Que é um deputado que o acusou ou o ameaçou, na verdade, né? O deputado Edson Araújo, do PSD do Maranhão também, Duarte é do PSD de Maranhão, Duarte Júnior, né? Do PSD do Maranhão, foi ameaçado por mensagem. Ah, gente, parece que o bolsonarismo não aprendeu nada com o golpismo impresso. Opa, parece que eles têm que imprimir todas as merdas que eles fazem e falam. Eles acabaram o Duarte acabou denunciando agora o bolsonarista aqui, provavelmente Edson Araújo, por conta de ameaçar o Duarte, porque ele faz parte, gente. O Duarte faz parte da CPMI que está acontecendo lá agora. E eu quero que vocês pensem bastante nesse sentido aqui, tá? O Duarte, ele tem batido de frente aí com o careca do subúrbio, quer dizer, o careca do INSS, tem batido de frente com o Golden Boys, os 4 ou 5 garotões que esbanjam dinheiro roubado do INSS, bancados ali pelo governo Bolsonaro, estimulados pelo governo Bolsonaro, dado presentes a partir dos decretos do governo Bolsonaro para esses caras, né? Teve cara ali que ganhou muito dinheiro, porque no dia que o Bolsonaro assinou a MP dizendo, o decreto dizendo que toda instituição que tinha em seu contrato social representação de aposentados poderiam cobrar deles, cobrar parcelas, cobrar mensalidade deles. Parece que os caras já mudaram, foram no mesmo dia à noite, mudaram no mesmo dia, gente, ou no dia seguinte mudaram o contrato social. Antes, por exemplo, a Amar, Clube de Benefícios, passou a ser a Amar, Clube de Benefícios e a representação de aposentados e pensionistas. Pois é, tudo isso aí aconteceu no governo Bolsonaro. Entre 2019 e 2022 foram bilhões, foram milhões de milhões, centenas de milhões sendo arrancados e os caras foram fazendo as suas falcatruas, porque o Bolsonaro deixou lá naquela MP que podia, depois da Covid, que podia ficar 3 anos sem prova, prova de vida e assim por diante. Então esses caras tiraram dinheiro não só de pessoas vivas, mas também até de pessoas mortas, possivelmente. O problema todo aqui é que a CPMI está rolando, mas parece que o Edson Araújo não está muito feliz, porque talvez o bolsonarismo não esteja muito feliz. Talvez vai chegar em alguém muito próximo do Edson. E o Edson mandou mensagem dizendo pro Duarte o seguinte: olha, você está passando dos limites aí, né? Você vai ter que me enfrentar. E parece que o Duarte perguntou para ele se era uma ameaça e ele falou que sim. Eita, parece que tem coisas que estão acontecendo. E o bolsonarista, como sempre, é um idiota completo. E aí o que ele faz? Cai na besteira, na esparrela de falar merda sem saber as consequências, né? Então eu acho muito importante a gente lembrar dessas questões aqui. Uma das coisas que a gente não pode esquecer, então, é que a CPMI está rolando, o bolsonarista está desesperado e a gente precisa lembrar
de como esses caras entram em parafuso com essas coisas que eles não sabem lidar. Edson parece que está fazendo exatamente como o bom e velho Bananinha, que xingado agora pelo Mauro Mendes de louco, de doido, varrido, chamou o Mauro Mendes, que não é nenhum santo também não, hein, gente? O governador de Mato Grosso foi xingado de bosta por Bananinha. Parece que Bananinha olhou para o espelho e falou, vou chamar ele do que eu tô vendo, né? E chamou o cara de bosta também. Parece que tá assim, tá nesse pé. Eu espero que isso aí traga pra gente boas risadas daqui pra frente, porque é disso que se trata. Rir da cara de bolsonarista é a melhor coisa, melhor do que, inclusive, dormir, só pra vocês saberem, né? Então vamos ficar de olho nessas questões aí. Mudando de cidades, de países, vamos falar um pouquinho de Argentina. Pois é, parece que nossos irmãos aqui, eu ia trazer essas notícias aqui sobre a Argentina na semana passada, mas não deu. Mas eu queria falar que nossos irmãos aqui estão com dificuldade. Irmãos argentinos estão passando por necessidades terríveis. Eu não estou falando da família do Milei, estou falando aqui dos argentinos mesmo. Os argentinos que estão passando por dificuldades sérias em relação a emprego, em relação a investimento, em relação a cortes em políticas públicas, em relação a muitas questões relacionadas ao desenvolvimento da economia. Veja, o Milei parece que está desenvolvendo aí um bom negócio. O Milei desenvolveu tão bem as coisas, por quê? Porque a irmã dele, Karina Milei, a Karina, que além de cuidar do Milei, cuida dos cachorros empalhados do Milei, cuida da conversa que o Milei tem, né? Faz a transcrição, faz ali a ligação espiritual entre os cachorros do Milei e o Milei. Parece que também faz a ligação direta com a corrupção no governo Milei. Karina, a gente não pode esquecer, está sendo investigada lá dentro da Argentina por corrupção. Exatamente, tem mensagenzinhas de WhatsApp, como eu sempre digo, né? Celebedo, que é o marqueteiro argentino que tentou aqui afundar a eleição de 2022 junto com o Bolsonaro, aquele argentino que dizia que tem provas de que as urnas brasileiras, e eles não usam urnas brasileiras lá, que as urnas brasileiras tinham tudo para ter problemas. O extremista de direita Celebedo, então, parece que também fez parte aí da campanha do Milei e parece que Celebedo prefere tudo auditável também. Ah, Karina Milei parece que também. Celebedo que pediu para que tenha aqui voto auditável e impresso, parece que pediu para a Karina fazer a mesma coisa. Será? Pois é, nós precisamos esperar para saber qual é o resultado disso aí. Karina mandava mensagens, trocava mensagens pedindo 3% da propina que saía de, veja, remédios de pessoas com deficiência. Karina Milei e o Milei parece que estão com problemas sérios, tantos tão sérios que o Milei agora ainda está, o ex-assessor dele, o amiguinho dele, Davis, parece que está agora sendo, hoje, a notícia era de hoje, que parece que está sendo investigado a partir de agora e pode ser preso talvez a qualquer momento pelaquela situação da Libra, aquela moeda Bitcoin que o Milei, o presidente argentino, ajudou a colocar no ar, que ele começou a divulgar logo quando a moeda saiu e logo em seguida ele apagou o post e deixou um prejuízo de milhões de dólares. Eu lembro muito bem desse caso porque no dia eu estava vendo alguns tiktokers americanos, alguns influencers americanos de economia, ou de finanças, na verdade, não de economia, mas de finanças, falando que vem investimento em tal lugar, faz... Aí o cara estava chorando porque ele investiu, ele entrou na onda do Milei e perdeu todo o seu dinheirinho. E eu não tenho problema nenhum em ver americano chorando, adoro, por outro lado. Adoro ver americano vagabundo, principalmente, lógico. A gente fala americano para estar generalizando todos. Tem gente boa nos Estados Unidos, como em qualquer lugar do mundo. Talvez são bem menos em porcentagem do que no restante do mundo, mas tem. Desses aí eu até passo de rir da cara deles, eu prefiro não. Mas dos vagabundos, da tranqueira, dos que querem a morte de qualquer um no mundo, que não tem nenhuma preocupação com seus governos, matando pessoas no mundo inteiro, esses aí eu quero mais que se ferrem. E aí parece que a Karina Milei também quer que todos os argentinos se ferrem. E aí
tá aí mostrando pra gente. Karina aqui nessa reportagem está mostrando pra gente que decide tudo, não só no esoterismo das conversas com o cachorro, mas também tirando cartinha de tarô. Parece que a poderosa irmã do Milley decide as coisas, toma decisões aqui no tarô, galera. E o Milley parece que vai na onda. Parece que a poderosa irmã aqui do nosso camarada, a poderosa Karina Milley, tem um problema sério. Ela não consegue tomar decisões sozinha. Ela precisa de um espírito da cigana havaiana, a cigana qualquer, né? Sandra Madalena, sei lá como é que é o nome da música do Sidney Magal. Ela precisa da cigana Madalena dando para ela os pitacos para falar pro Milley: Milley, faz merda aqui, faz merda ali. Parece que sim. E isso parece que dá ajudando o Milley a fazer coisas mais merdas ainda. Pois é. O tarô não tem dado resultado para Milley, mas também as decisões dele não são muito coerentes com nada, né, gente? Fala sério. Tá aí a Karina tomando decisões claras e diretas, como todo extremista de direita faz, com a mão, né? Com as cartas. Milley continua tomando decisões com a bunda. É o que parece que a única coisa que ele sabe fazer é tomar decisões de merda. Pois é, vamos torcer para que as coisas andem por lá, né? Deixa eu colocar outra notícia aqui, gente. Uma outra coisa que aconteceu aqui, e aqui é só pra gente ver que tá afundando o barco, afundando o destroyer, afundando o porta-aviões, e não é no Caribe por enquanto. Olha que doido. Olha que doido, que legal isso aqui. O Donald Trump parece que começou a perder bastante de aprovação desde o primeiro dia. Não foi do nada. Não, teve muita gente gritando nas ruas, falando besteira e não sei o quê. E parece que o Trump continuou fazendo merda. A gente sabia que ia dar isso, a gente avisou, mas ninguém quis escutar. Os americanos preferiram manter. E aí foi isso mesmo que aconteceu. A aprovação do Donald Trump cai e atinge o pior nível do segundo mandato. Na CNN americana, não é a CNN brasileira. Mostra que 61% dos americanos acreditam que as políticas do presidente Donald Trump, do ZEUA, pioraram muito a economia. Muito a economia. 61% dos americanos não estão contentes com o Trump. 37% ainda é a aprovação dele na semana passada, quando foi feita a pesquisa. Mas parece que não, né? Eu acho que é importantíssimo a gente lembrar que tem coisas que os caras não entendem, que é a economia estúpida, como diriam os caras lá no início da década de 80, no início da década de 90, né? Então, o que nós estamos falando aqui? Donald Trump está apelando, apertando, e não tem nenhuma dúvida de que essa tentativa de atacar a Venezuela, essas ameaças à Venezuela, é uma tentativa de uma guerra para poder cobrir, como todos os presidentes americanos, ou quase todos, fizeram quando estavam em desaprovação profunda, estava caindo a sua aprovação, como estava se vendo fora do seu mandato, do seu rumo, do rumo escolhido, ou vendo que estava fazendo só merda. Trump só faz merda e está aí mostrando pra gente, pro mundo inteiro. Trump que resolveu fazer os americanos pagarem mais caro pelos produtos que eles consumiam, que vinham de uma forma mais barata da China e do restante do Brasil, por exemplo, do restante do mundo. Ele resolveu taxar. E quando você taxa um produto, galera, não adianta você achar que o vendedor vai diminuir o preço. Ele, talvez e possivelmente vai subir o preço. Pode ser que a tentativa do Trump tenha sido de reindustrializar os Estados Unidos? Pode, mas não deu certo. Está dando água direto, está dando água, boa parte dos seus adversários estão ferrados com ele. O agro americano, principalmente os criadores de gado, estão desesperados, porque ele prometeu pegar mais carne da Argentina para ajudar o Milley. O Milley que sabe que está afundando, e se por acaso os Estados Unidos não começar a comprar mais trigo, não começar a comprar mais carne, a indústria está saindo de lá aos poucos, o desemprego está aumentando na Argentina. Se o Milley não tiver a ajuda do Trump, além dos 20 bilhões prometidos,
pode ser que o Milei não vai ter como garantir. Os Estados Unidos, por outro lado, não poderia. O que Trump fez um descontentamento enorme no agronegócio nos primeiros meses, né, nos primeiros 6 meses. Teve uma alta quando ele enfiou as tarifas nas carnes brasileiras, por exemplo, na carne brasileira e em alguns outros países. Quando ele estava recuperando essa situação, os criadores de gado, os pecuaristas começaram a perceber que estava possível ganhar um pouco mais de dinheiro, ou seja, mantendo o nível de abastecimento do mercado interno e ganhando grana com isso. O Trump foi lá e falou que ia trazer mais carne da Argentina. Isso quer dizer o quê? Que aquele valor que os caras que estavam começando a se acostumar, os pecuaristas, né, começou a ser ameaçado. E aí o preço da carne foi lá para cima, porque os pecuaristas falaram, agora só temos nós, não tem mais ninguém de fora para poder nos colocar no nosso lugar. Aí o cara simplesmente aumentou o preço da carne. E o Trump agora está mandando o FBI, investigar os pecuaristas, os produtores de carne, os frigoríficos, inclusive a JBS vai entrar provavelmente numa das investigações lá. 83% do mercado americano é controlado pela JBS, mais 3 outros frigoríficos nos Estados Unidos. O que garante ali um poder de oligopólio extremo. Então o Trump não adianta ele tentar ajudar o Milei, porque esses pecuaristas estão com o poder na mão, com a faca e o queijo na mão. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos perdeu bastante da década de 70 para cá, bastante do seu rebanho, em torno de 120 milhões de cabeça de gado lá nos Estados Unidos, caiu para em torno de 80, 90 milhões nos últimos 10, 20 anos. Exatamente isso que você ouviu. Então os caras, ao invés de estar crescendo o rebanho com a quantidade de carne vindo de fora, não, eles começaram a perder rebanho. E, consequentemente, a dependência do Estado dos Estados Unidos ficou maior dos estados estrangeiros ou dos outros países. E aí, Trump agora parece que vai ter que resbolar. Eu gosto de ver o Trump tendo que resbolar. Não é por nada, não. Não a imagem, tá? Mas ele tem que se preocupar com as coisas. Então, tá aí. Aprovação de Trump caindo, menos de 37% talvez esse próximo mês, e a gente vai precisar esperar para ver o que os americanos vão pensar dele. Peraí, parece que tem uma coisa muito incomodando muita gente lá dentro do Estado sionista de Israel. Eu falei ontem aqui sobre relatórios, na verdade, que rodava dentro do Pentágono, rodava dentro do Congresso americano, falando da quantidade de crimes de guerra desde o início da incursão sionista dentro do Estado palestino. Exatamente isso que você ouviu. Aqui nós precisamos falar que tem os Estados Unidos descreveram na investigação como maratona de violações de direitos humanos. Uma investigação que está sendo confidencial lá nos Estados Unidos, supostamente constata violações persistentes dos direitos humanos de Israel contra os palestinos em Gaza. E essa notícia aqui, só para não ficar falando besteira aí, vagabundo, babaca, extremista, isso aqui é de um jornal do próprio Estado sionista, né? Dentro do próprio Estado sionista, que é o Haaretz, que eu sempre trago as notícias aqui relacionadas a Israel e essa situação de genocídio pelo Haaretz, né? Que é um jornal mais independente, é o mais lido possivelmente em Israel e é um dos mais respeitados no mundo, onde os seus editores, os seus criadores, os seus fundadores não têm rabo preso com os vagabundos sionistas, né? Então essa investigação está sendo feita aqui pelos Estados Unidos e essa investigação está mostrando a quantidade de violações constantes desde o dia 8 de outubro até hoje dentro do Estado sionista. Isso aqui provavelmente vai trazer todos os crimes de guerra. Hoje a gente viu aí, e o jornal Haaretz trouxe também, eu não peguei, porque estava muito divulgado aí no dia a dia, nas redes sociais e nos jornais do Brasil e do mundo, os vagabundos que fizeram abuso contra um palestino dentro de uma cadeia e foi filmado, onde a procuradora militar, a procuradora talvez tenha se sentido tão constrangida com aquilo que não foi a única vez, mas foi filmado e foi divulgado, foi colocado para fora. Ela compartilhou isso com os jornais, ela compartilhou isso com as mídias e aí ela foi encontrada, parece que depois de tentar tirar a própria vida, ela foi encontrada e foi presa
porque ela falou a verdade. Lá em Israel, falar a verdade é o pior problema. A Hasbara é a única coisa que você tem que seguir. Hasbara é a narrativa israelense sobre qualquer coisa que eles façam. A narrativa do antissemitismo, a narrativa de que todo mundo é contra os judeus, a narrativa de que o Estado sionista representa todos os judeus, de que o sionismo representa todos os judeus, e é exatamente isso. A narrativa de que o sionismo e o judaísmo basicamente é a mesma coisa. Sim, essa Hasbara que é contada, que é uma mentira o tempo todo colocada nas redes sociais, nas mídias, e se pagou, segundo aí uma investigação também vinda do Haaretz, mais de 40 milhões de reais aí uns 2 ou 3 meses atrás, só para fazer crer que não existia fome em Gaza. Gente, os caras gastam dinheiro, muito dinheiro, do contribuinte israelense, mas do contribuinte americano também, porque boa parte desse dinheiro é dado pelos Estados Unidos, pelo Estado sionista. Parece que gastam dinheiro para poder fingir que o mundo é cor-de-rosa e que todo mundo que não gosta deles, que o mundo inteiro não gosta deles e que todo mundo que não gosta deles é antissemita. Pois é, não rola aqui não. Não rola esse discursinho vagabundo, porque aqui nós respeitamos qualquer religiosidade, mesmo não tendo nenhuma, mas nós respeitamos também os direitos humanos profundamente de uma forma que não tem lugar nenhum que você vai ver respeitado aqui. O Estado sionista que roubou, os sionistas que roubaram as terras palestinas e deveriam não estar lá dentro, estão hoje matando, continuam atacando, continuam tentando mostrar que são melhores que todo mundo, atacando o Líbano, atacando ali a Síria, né, matando pessoas dentro dos territórios de países soberanos, e ninguém parece que está preocupado com isso, né? Pois é, parece que os sionistas acham que podem tudo. E achando que pode tudo, parece que as investigações dos Estados Unidos aqui estão mostrando que a quantidade de violações é extremamente pesada, é extremamente forte, é extremamente alta, a ponto de os Estados Unidos estar dizendo que é uma maratona de violações. Pois é. Está na hora da gente acordar, começar a falar a verdade, colocar os nomes nos bois, né? E nos sionistas, para a gente poder ter um país que olhe para fora, aqui no Brasil, mas ter uma cobrança do mundo em relação a esse tipo de crime de guerra que sempre aconteceu por aqui, né? Então, desde 1948, os palestinos têm sido agredidos, atacados, mortos e sacrificados por uma galera que nem tem relação nenhuma com a terra onde eles roubaram, que eles roubaram, e querem tirar os palestinos que estão naquela terra há mais de 2000 anos, e aí eles acham que podem tudo. É a mesma coisa de que você teve lá atrás, há 2000 anos atrás, sua família comprou uma terra, e aí do nada vocês abandonaram aquilo lá e não voltaram mais. E não é a questão de terem abandonado, né? Tem as diásporas que a gente tem que entender, mas se a gente for fazer isso, nós os brasileiros, por exemplo, vamos ser obrigados a sair daqui e entregar tudo para os indígenas. Pois é. Essa questão aqui, os Estados Unidos vai ter que todos os vagabundos que estão lá, que são brancos, vão ter que sair e voltar para a Europa e entregar tudo para os apaches, para os comanches e assim por diante. Então, para os povos nativos de lá. Então, não é uma coisa razoável achar que Israel possa bater na porta dos palestinos, tomar suas casas, tomar suas terras, tomar suas plantações, seus rebanhos, e está tudo bem, e ninguém fala nada, ninguém bate nessa questão. Nós batemos e vamos continuar fazendo sobre isso aqui. Pois é, Isa, e o problema todo é que tem gente, Isa, que acha que é natural ver esse tipo de coisa e não cobrar um mínimo de coerência em relação aos direitos humanos, em relação à vida daqueles palestinos, em relação ao povo que estava lá e assim por diante, né? E em relação aos povos que estão lá, inclusive, que Israel continua atacando. Podemos esquecer que eles já atacaram o Líbano pesadamente, matando um monte de pessoas, atacaram o Irã, bem distante deles, atacaram o Iêmen, porque o Iêmen também foi um dos poucos países que tiveram coragem de falar e se levantar contra o sionismo, né, contra o genocídio. Atacaram a Síria pesadamente, destruindo muito da Síria e colocando
terrorista, e isso não é um problema para Israel, porque Israel nasceu a partir de grupos terroristas, né? As IDFs nasceram a partir de grupos terroristas, os partidos políticos, alguns deles, nasceram a partir de grupos terroristas, sionistas lá da Europa, que saíam explodindo tudo ali na região do Oriente Médio. Então a gente sabe como é que funciona essa questão aqui, né? Então a gente precisa só começar a falar com um pouquinho mais de profundidade sobre elas, né? Eu queria levantar uma coisa aqui, só para vocês entenderem. Tem um idiotinha que veio aqui agora há pouco, falou: mas aí os caras não se rendessem, eles não iam ser mortos. Pois é, o babaca que falou isso aqui, com certeza não entendeu nada da realidade do mundo e nem como o mundo funciona. E a Terra plana para essa gente aí, com certeza, não gira, capota mesmo. Aqui eu quis trazer só para entender as relações espúrias. Aqui eu podia ter trazido um monte nos últimos 5, 7, 8 anos aí de notícias, onde a maioria das notícias trazem policiais envolvidos diretamente com o narcotráfico, com o tráfico e com as milícias do Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo a gente já está vendo essa aproximação muito mais profunda nos últimos 3, 4 anos, mas parece que no Rio de Janeiro isso acontece há um pouco mais de tempo e foi feio nesses últimos 20 anos de aproximação política do Estado, né, da estrutura do Estado com o narcotráfico também. Eu estava falando agora há pouco do TH Joias e o amiguinho do Castro, veio aqui, eu vou mostrar para você aqui a fotinha dos dois, mas também eu queria lembrar aqui que teve um major da PM do Rio de Janeiro, um major, o cara que está ali no comando do Rio de Janeiro, pedindo ajuda para um líder do CV. CV aqui não é cavalo voador, não. Aqui é comandos vermelhos mesmo aqui. É só para vocês entenderem. Aqui a gente poderia chamar de comando rojos. Então, é exatamente isso aqui. Os comandos rojos aqui parece que estavam muito à disposição do major aqui. Pois é, uma das coisas mais importantes aqui é que esse tipo de cara provavelmente protege esses bandidos. Protege os reais bandidos. A gente pode ter visto um monte de coisa, mas como o idiota que acabou de escrever de 117 vagabundos aqui neutralizados, nós precisamos lembrar de uma coisa aqui. Os 117 eram meninos e provavelmente garotos ali da região que ganhavam pouquíssimo para poder proteger coisas que eles nem talvez sabiam o que era. Mas o DOCA, por exemplo, não foi preso. Por quê? Porque provavelmente teve gente muito importante dentro da Secretaria de Segurança e talvez até no próprio governo que determinou isso, que falou para o DOCA, por exemplo, que é o maior chefão lá do CV hoje no complexo, falou que DOCA vai acontecer tal dia, tal horário, então pipoca. Pois é, morreram pessoas ali que provavelmente não tinha nada a ver com todo o esquema. Dos 100 mandatos, por exemplo, de prisão que foram colocados, que era a desculpa do Castro para fazer a mega operação, parece que não teve nenhum deles que foi cumprido. Nenhum deles, dos 100, ou seja, é um fracasso completo pelo objetivo da missão. Um fracasso completo pelo que foi colocado. Mas, de qualquer forma, tem major aqui que talvez possa nos ajudar a explicar. Isso estava lá nas mensagens trocadas ali por policiais e por bandidos. Essas mensagens aqui não estavam soltas aí na internet, não. Estava dentro de computadores, celulares e aparelhos do Comando Vermelho e de policiais, provavelmente, que estão envolvidos com essas pessoas aí. Pois é. A PM diz que a Corregedoria colabora hoje, né? A gente sabe que sempre que a Corregedoria colabora, mas nunca faz nada. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo. A Polícia do Rio de Janeiro, eu trazia aqui algum tempo atrás, alguns anos atrás, a quantidade de pessoas que têm envolvimento, por exemplo, um batalhão inteiro com 96 policiais, todos envolvidos com tráfico, foram presos aí há uns 5, 6 anos atrás, e continua muito parecido. Agora, esse tipo de vagabundo, esse tipo de bandido fardado, eu não vejo Moreira, por exemplo, aqui, um idiota como Moreira, 176, falando esses aí deviam ser eliminados também. Esse tipo de vagabundo como Moreira aqui, por exemplo, sabe que ele é
puxa-saco, um colecionador de bandidos de estimação, principalmente quando é fardado o bandido. Aqui não, aqui a gente não defende bandido de forma nenhuma. A gente diz que o bandido fardado ou o bandido que está na mata com fuzil deve sim ser preso. Aqui só o idiota vagabundo do Moreira que acha que todo mundo que é pobre, preto, que está no crime é que tem que pagar com a vida, né? Tem que ser muito idiota por causa disso. Portanto, o major da PM aqui parece que não conseguiu fazer o trabalho que ele é pago para fazer e pediu para o bandido fazer. Pediu para o bandido recuperar um carro roubado dele ou de alguém, de um empresário que é amigo dele. Agora parece que está sendo investigado. Não vai dar em nada, a gente sabe disso. A gente tem, por exemplo, o próprio secretário, o Cury, que é o secretário vagabundo que aparece ali sempre dizendo coisas com cara de brava, aquela coisa toda. Esse secretário que tem a ligação com o Turnovski, que tá ali, preso agora, e parece que o Turnovski achava que mesmo ele sendo incapaz, nas mensagens que tem do Turnovski com outros caras, do grupo dele, do grupo ali de criminosos ali, que ele fazia parte, né? Turnovski, por você ter ideia, foi preso por estar envolvido com crime organizado, mas também com os bicheiros e assim por diante. A gente tem um monte de outras coisas, um monte de histórias, um monte de situações. O próprio Cláudio Castro, o vagabundo lixo que está no governo hoje lá, tá abraçadinho com o cara que dava medalhas para PM, que aplaudia PMs, e era o cara que fazia a relação direta com o Comando Vermelho, que é o TH Joyce, que preso agora. Parece que pode delatar um monte de gente por aí, né? Eu acho que é importante lembrar disso aqui. Então, Fábio Santos, eu acho que você não entendeu o bulhufas das coisas que acontecem, né? Eu acho que quem defende narcotraficante, quem sempre defendeu aqui, e defende inclusive a tomada do poder do narcotráfico pelas milícias, era o Bolsonaro, a milícia. Por que você não perguntou isso para eles também? Tchau, Moreira, vai se fuder. Babaca. Violento de merda. Opa, o Wilson ficou com vergonha na cara. Tchau, Wilson. Vai, catacoco. Eu tenho umas bestas aqui que eu prefiro não perder tempo com essas tranqueiras. Gente, eu vou ter tirado. Vou tirar algumas aí. Janaína falou que o Castro, eu espero que sim, viu, Janaína? Acho que é importantíssimo se isso acontecer, né? Acho que é importantíssimo se a gente vê esse tipo de gente, mais um preso, né? Porque são 5 governadores e a maioria envolvido com o crime organizado, a maioria envolvido com crimes de lesa pátria, a maioria dos 5 que foram presos conectados direto com milícias ou direto com um roubo do Estado que propiciou, inclusive, que os milicianos e os traficantes tomassem todo o espaço do Estado lá dentro, né? Acho que é importante lembrar disso aqui. Vamos torcer para que seja caçado e preso, né? Porque o Cláudio Castro não merece outra coisa que não seja isso. Do meu ponto de vista, né? Eu queria falar de boas notícias, quero falar de boas notícias. Boas notícias, elas têm que ser tratadas como boas notícias que são. E parece que durante os últimos 3 anos, né, 2 anos e 11 meses agora, parece que o governo mudou totalmente a cara. Mudou porque trocou de governo, exatamente, desculpa, esqueci disso. Parece que agora nós temos um governo Lula 3 vezes. Pois é, o governo Lula 3 vezes parece que está trazendo muitas coisas novas aqui. O governo Lula 3 vezes trouxe para a gente, desde o início do seu governo, desde o primeiro ano, um crescimento do PIB de quase 3%, 3% mais de 3% em 2024, e agora parece que nós estamos fechando aí, parece que mais um ano com o governo bombando. Mas o que isso impacta na minha vida, Ailton? O que eu tenho a ver com esse númerozinho babaca que o pessoal fica falando PIB pra lá, PIB pra cá, PIB pra cima, PIB pra baixo, PIB pra cima nos últimos 3 anos é o que vai acontecer. O que é importante a gente lembrar aqui? O desemprego caiu para 5,6%. Puxa, e no governo Bolsonaro, ele entregou ali na faixa dos 9% e nós chegamos a 14,7% no governo dele.
Sim, você não lembrava disso, mas tinha um monte de gente passando fome, um monte de gente passando dificuldades de manter as suas contas pagas e muita gente teve que ser dispensada, ficando fora e assim por diante. Uma das coisas que a gente não pode esquecer aqui, então, é que o desemprego ficou em 5,6%. Isso é pleno emprego na economia, isso é pleno emprego nos conceitos econômicos, né? E a gente está falando de um país que estava com grandes problemas até agora. Grandes problemas com o extremismo de direita tomando conta e tentando golpe. Esse governo, ele se superou em todos os níveis possíveis e imagináveis. Eu não estou falando porque eu sou lulista, não, porque não sou. Eu não estou falando porque eu sou petista, porque não sou petista. Mas eu estou falando porque você precisa pensar com qualidade e com bom senso. Uma das coisas aqui é que esse dado, é o mesmo dado que usava quando o Bolsonaro falava, mas o desemprego caiu para 9%. Caiu sim, Bolsonaro. A gente não está reclamando não, mas a gente usa a mesma fonte que o Bolsonaro usava quando ele precisava e os bolsonaristas vêm aqui falar que o IBGE foi comprado pelo Lula. Parece que tudo foi comprado pelo Lula. Eu acho isso muito importante também. Se o Lula devolver tudo que ele comprou, segundo os bolsonaristas, e socializar isso aqui, nós estamos com o país de volta na mão. Porque o Lula está comprando o Brasil inteiro. Parece que o Lula está comprando tudo, coisa que o Bolsonaro tentou fazer, mas pelo jeito ele não soube. Gastou todo o dinheiro possível e imaginável, abrindo créditos na Caixa Econômica para pessoas que não iam pagar. 90% das pessoas era certeza que ia dar inadimplência, porque essas pessoas estavam ou desempregadas na época do crédito, né? Ou estavam dependendo de Bolsa Família e não poderiam pagar aquele crédito, ou se ele não estava fazendo esse tipo de coisa, ele estava fazendo uma coisa muito mais importante, que era dando dinheiro para caminhoneiro que não tinha carteira de motorista de caminhoneiro, para taxista que nunca entrou num táxi. Pois é, tinha gente que estava nessa situação e o Bolsonaro deu dinheiro para todo mundo. Essa tentativa de comprar as pessoas foi uma das coisas mais importantes. Bolsonaro, por exemplo, espalhou o auxílio emergencial para todas as pessoas que eram amiguinhas dele, inclusive. Né? Tinha gente que não precisava, a mulher do Zé Aldo, lá nos Estados Unidos, com mansão, onde o Bolsonaro, inclusive, ficou quando foi para os Estados Unidos, tinha recebido dinheiro, mas tinha muito mais gente. Tinha aquela moça que fez contrato com a comunicação, com a SECOM, e era esposa de um dos líderes do comando do PCC lá em Brasília. Teve gente, ela recebeu também esses auxílios. Teve muita gente recebendo auxílio e que não precisava. A nossa amiguinha aqui em São Paulo, extremista de direita, a Amanda Vettorazzo, do MBL, também recebeu auxílio, mas ela acha que o pessoal do Bolsa Família não deveria receber. Pois é, a pessoinha que mora em apartamento luxuoso, segundo ela, que é uma das mimadas aí da sociedade paulista, parece que passou dificuldades e eu tive que apelar, mas as pessoas que têm dificuldades, que são excluídas do sistema, parece que para ela tudo bem. Estou falando isso porque tudo isso aqui girou aqui pelas nossas proximidades. E essas proximidades, obrigado Fê, seja bem-vindo Fê. E essas proximidades aqui, parece que tem mostrado pra gente que você pode não gostar do Lula, você pode não votar no PT, só pra gente lembrar, mas você precisa entender que os dados são dados. É a mesma coisa que falar que a Lua está a 360 mil quilômetros da Terra, e você fala, não, eu acho que ela está ali pertinho, eu vou esticar a mão e você não vai pegar. Porque você não tem um braço de 360 mil quilômetros. É exatamente isso. Os dados são dados. Seu braço com 1 metro não vai alcançar a Lua a 360 mil quilômetros. Então, se você não tiver essa coerência, você vai ficar tentando pular aí e tentar alcançar a Lua, porque a estupidez em algumas pessoas funciona assim. Ou você vai continuar achando que a Terra é plana, mesmo com todas as avaliações, provas que foram colocadas desde a época dos gregos, né? Desde quando os gregos colocaram e comprovaram que a Terra é plana. Pois é, que a Terra não é plana, perdão, que a Terra é redonda. E aí o desemprego ficou em 5,6 em setembro, ou seja, foi o menor índice aí desde 2012, que foi também no governo petista. O governo petista que tem feito aí essa medição desde sempre, né, que vinha sendo feito antes, e depois teve as mudanças ali no governo da Dilma, no final do governo da Dilma, na forma de medir, na metodologia, no governo Bolsonaro,
também teve algumas adequações na metodologia, parece que está sendo equivalente aqui ao mesmo governo Lula, que não fez nenhuma mudança nessa questão. O desemprego, então, com essa taxa aqui, mostra pra gente, por exemplo, que nós, trabalhadores, podemos alcançar salários melhores, nós podemos lutar por salários melhores, né? Então, acho que é importante lembrar disso aqui. Isso aqui impacta direto na sua vidinha. É a nossa função aqui, inclusive, nessa live, é justamente isso. Ler as notícias, mas não só ler as notícias e jogar no ar, como alguns idiotas fazem, mas ler as notícias e contextualizar isso na nossa vida. É disso que se trata essa live aqui. Então, quando o desemprego fica em 5,6, por exemplo, isso quer dizer que a quantidade de pessoas desempregadas disponíveis para o sistema capitalista, para o mercado de trabalho, fica bem menor. Consequentemente, quem ganha poder de negociação é o trabalhador. Mesmo que a gente não sinta isso com a força que deveríamos sentir, com a força que a gente deveria entender isso, mas é o trabalhador. Para você ter ideia, eu trouxe aqui alguns meses atrás que 8,9% dos trabalhadores mudaram de emprego, aí eu acho que em maio, junho, espontaneamente. Isso quer dizer o quê? Que foi o maior índice de trabalhadores que trocaram de emprego no ano, nesses meses, justamente porque esses caras se sentiram mais confiantes. Se eu sair desse emprego aqui, eu não vou ficar desempregado, porque o índice de desemprego é pequeno, é mais baixo, e consequentemente o mercado, quando vai procurar mão de obra, vai encontrar mão de obra, não vai encontrar mão de obra com facilidade, e o trabalhador vai poder fazer. Isso é bom para o mercado? É para o trabalhador, mas o patrão vai ter que começar a pensar. Ao invés de dispensar aquela pessoa só pelo fato de eu não querer pagar R$2.000, agora eu vou pagar 2.500 porque aí ele fica. E aí ele divide um pouquinho mais aquele lucro que ele só levava para ele com alguns trabalhadores, né? Então é só para entender como é que funciona essa questão aqui. Qual a contextualização de tudo isso? Então, se você não quer entender, é um problema seu. Mas é a realidade batendo de leve na nossa cara. Plap, xilap, xilap. E é assim que a gente precisa entender o mundo para que a gente possa tomar decisões melhores. Os dados mostram para a gente como a realidade reage a determinadas ações, a determinadas políticas. E está aqui, as políticas do governo Lula de buscar, primeiro, novos mercados, de buscar desenvolver uma confiança maior para o investidor nacional e o investidor estrangeiro, e assim por diante, está demonstrando aí que está voltando. Ontem eu trazia aqui uma notícia, por exemplo, do índice Bovespa, que é um índice que não tem nada a ver com nós trabalhadores, mas tem a ver com o mercado, com os ricaços. Os ricaços estão confiantes no governo Lula? Não, eles querem destruir qualquer possibilidade que mostre que pobre possa ter um pouco de vida melhor. Lógico que os ricaços não se preocupam com nada disso, de vida melhor para a população. E eles estão sentindo na pele que sem o governo Lula, eles podiam estar lá com o valor das ações, dos seus investimentos em ações, lá embaixo. Foi 154 mil pontos, mais de 154 mil pontos, foram 25 recordes batidos só esse ano da Bolsa de Valores, que a gente não investe, a gente não tem esses investimentos, então a gente talvez não entenda muito quanto isso impacta, mas isso aí é a reação da economia, tanto para a gente que está aqui na base como trabalhador, e aí eu não estou dizendo que eu estou feliz com salários ainda, a gente precisava ganhar muito mais, mas é a reação de um governo que queria acabar com direitos e com nossos salários. Durante 4 anos fomos atacados pelo governo Bolsonaro e não só pelo sistema que bancou ele aqui. Então, Lula está mostrando para a gente, o governo Lula 3 está mostrando para a gente que o desemprego pode cada vez mais ficar colocado nesses níveis ou níveis mais baixos, fazendo com que o trabalhador tenha uma renda melhor, as empresas passem a valorizar mais a mão de obra que ele tem lá e, consequentemente, valorizando a mão de obra, ele valoriza com a renda maior do trabalhador. Além disso, o governo Lula também trouxe aí a isenção de até 5 mil, que já vai para mais de 2 salários mínimos e meio, né, de isenção, e mais 3 salários mínimos, na verdade, de isenção, e a gente vai ficar cada vez mais próximo de uma justiça tributária e talvez de uma justiça social melhor daqui para frente. Pois é. Gente, as coisas estão rolando, só não enxerga quem não quer, ou o idiota que quer passar pano pro bolsonarismo aqui ainda, né? Então não vai ter, não a nossa live pelo menos, tá bom? Aqui
Aqui eu queria lembrar que os americanos estão malucos, eles estão descontrolados. Sim, sim, eles estão descontrolados. O Trump começou a entrar numa neurose que ele já falou desde o início do governo dele sobre o racismo reverso lá na África do Sul. Os fazendeiros vagabundos que roubaram, fizeram apartheid, filhotes da lixeira humana que estava lá nos anos 50, 60, 70, que roubaram e espancavam e destruíam vidas e matavam pessoas pelo simples fato de querer matá-las. Parece que alguns deles foram expropriados e o Trump chamou aquilo de racismo reverso. Ameaçou a África e o governo foi lá, conversou, o governante africano foi lá, sul-africano foi lá, conversou e parece que o Trump viu que não tinha muito para onde ir, a não ser ficar jogando ali nas redes sociais dele as merdas que ele sempre faz, nos grupos de WhatsApp deles. Mas aqui o Trump entrou de novo na neurose, porque Trump está perdendo aprovação profundamente nos Estados Unidos. E ele precisa das velhas e boas mentiras, as velhas e boas fake news. E essa agora qual que foi? Parece que foi que a Nigéria, que é composto ali quase metade de cristãos e quase metade de muçulmanos, que a Nigéria está matando cristãos a rodo. Sim, dos milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas mortas nas brigas internas da Nigéria, só 10% são cristãos, só 10% são cristãos. O restante é tudo muçulmano ou de outras religiões ali, menores. Sim, é isso que você ouviu. Essas vagabundagens, essas sacanagens, essas mentiras aqui, de que os cristãos estão sendo mortos por serem cristãos, a gente podia ter uma revolução pesadíssima dizendo que os palestinos foram mortos por serem palestinos, por serem muçulmanos, né? E a gente precisa pensar nessas questões aqui. Trump está sempre jogando com a mentira, como o Bolsonaro sempre jogou com a mentira, como o Milei joga com a mentira, como o Orbán joga com a mentira, e como os vagabundos na pior espécie da extrema-direita jogam com a mentira, como o Netanyahu faz isso o tempo todo. A gente está falando isso aqui porque essa é uma tentativa de fazer uma guerra de todas as formas possíveis. O Trump vai tentar uma guerra no Oriente Médio, que vai prejudicar possivelmente talvez o Irã dessa vez, para poder roubar também suas riquezas. O Trump pode estimular uma guerra na África do Sul, porque sabe que aqueles países ali, na África do Sul, não, na África, no continente africano, porque sabe que aqueles países ali estão tentando uma revolução diferente, boa parte deles, ali o Mali, né, está tentando uma revolução diferenciada ali, de sair do colonialismo europeu, de todas as formas possíveis e imagináveis, e aí os Estados Unidos pode perder as suas fontes de minério, de energia que eles tiram dali, e os Estados Unidos sabem que precisa ficar ameaçando, e agora a Venezuela na América do Sul. Então, como ele não tem condição de ameaçar a China de ataques, e sabe que ele vai dar ruim, eles estão ameaçando os mais fracos, como sempre fizeram. Os Estados Unidos nunca ameaçou um país que pudesse estar à altura, por exemplo, como a Rússia, como a União Soviética na época. Eles nunca ameaçaram. Eles sempre ficaram naquela Guerra Fria justamente porque eles não tinham coragem de atacar um ao outro. Os Estados Unidos é o nível da pior espécie de ser humano que a gente pode esperar, somente quem está no poder americano, né? Esse aqui é a tentativa, então, de, com fake news, com mentiras vagabundas, inflamar um pouco a extrema-direita americana, principalmente porque lá o evangelicismo é muito forte, o cristianismo é muito forte, e os extremistas de direita que principalmente, né, infelizmente, que principalmente trouxeram ali o nazifascismo para dentro dos Estados Unidos, com desfiles e tudo por lá. Pois é, o Trump continua mentindo e continua fazendo o jogo da extrema-direita, que é de contar fake news para poder tentar ganhar apoio dos vagabundos. Pois é, gente, é isso aí. O JSP falou Japão, Alemanha, né, Império Britânico também. Pois é, todos esses aí são nazis fascistas. Eu não digo que o Império Britânico não tinha ali o pezinho lá dentro também não, viu? LPS. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai ainda aprender na história. A gente sabe que o colonialismo britânico foi o mais perverso. Tem um historiador, eu não lembro o nome dele agora, que ele fala que todos os males do mundo nos últimos 2 ou 3 séculos vieram
do Império Britânico, né? Da Grã-Bretanha, né? Do Reino Unido, na verdade. Por quê? Porque se eles saíram para roubar quase todo mundo, eles que montaram e fundaram os Estados Unidos, né? Roubaram as terras americanas, roubaram aqui na América Latina, roubaram no Oriente, roubaram no Oriente Médio, tudo que, se você parar para pensar, tem um dedinho aí, parece, do Império Britânico mesmo. Infelizmente, é uma das coisas que destruiu boa parte das coisas no mundo. Aqui eu não gosto de fofocas, mas vale a pena falar um pouquinho sobre isso aqui. J.D. Vance já estava com grandes problemas ali, com muitas críticas a ele, de apoiadores, inclusive apoiadores dele, pesados dele lá, que viram ele em restaurantes batendo boca, em discussões com a sua própria esposa, com mal-estar entre ele e a esposa, que, segundo as fontes americanas, internas, mais próximas, está sempre infeliz, está sempre incomodada, está perto dele, está sempre incomodada com o relacionamento. Mas essa aqui a gente não esperava. O Charles Kirk, que acabou de ser morto agora há pouco tempo, acabou de se esfriar, parece que tem aí uma esposa que tem uma relação muito próxima com o J.D. Vance. Vance é o vice-presidente dos Estados Unidos, né? Então parece que tem, apesar de todas as relações ali conturbadas, em alguns momentos os dois parecem ter muita proximidade, mas parece que isso ficou muito patente, muito próximo em um dos eventos que eles participaram juntos, né? O J.D. Vance, né, começou a ficar mais próximo desse tipo de coisa, porque a Érica falou super, se eu não tivesse alguma coisa, uma pessoa que eu digo que eu posso confiar, que quero estar próximo, alguma coisa assim, é o J.D. Vance. Eita, aí ele entra num palco e os gestos, os abraços parecem que são bem próximos ali, de pessoas muito amigas, né? Mas algumas pessoas já levantaram aqui, logicamente, supostamente eles podem ter mais do que amizade. Não sei se isso pode ser verdade, mas também não me interessa. A questão toda aqui não é falar sobre um relacionamento extraconjugal de um tal de Vance, que talvez já aconteça, talvez desde sempre. Talvez por isso a esposa dele tenha sempre demonstrado essa inquietação que algumas pessoas dizem. Mas principalmente o fato do ultraconservador, vagabundo que é esse tipo de lixo aqui, que tem sido um dos principais falantes de destruição de países, de tentar destruir economias, de roubar a Venezuela, um dos principais incentivadores do sionismo, o J.D. Vance não passa de um desses mentirosos, desses ultraconservadores evangélicos, que no fundo, ou católico, né, que no fundo não passam de mentirosos, vagabundos, e continuam fazendo, escondido, o que eles proíbem para os seus fiéis e para os seus seguidores. Estou falando disso porque a gente já viu pastores aí nos Estados Unidos, em canais de relacionamentos homossexuais, né? E dizendo que era contra os LGBTQIA+. Pois é, tem tudo isso dentro dos Estados Unidos, como tem no Brasil, logicamente, né? Fora todos os escândalos sexuais, mas também fora todos os escândalos morais que essas pessoas estão envolvidas. De Vance não passa de um desses vagabundos que fingem uma coisa na frente do público e é uma outra coisa extremamente ao contrário, longe do público. Eu acho que é importante lembrar com essa questão aí, dessa questão aqui. Então, os rumores aqui de um suposto caso, e aí eu não estou falando nem do caso, mas eu estou falando do ultraconservadorismo, né, do ultracatolicismo dele e dela, de falar de Deus o tempo todo, de falar do marido como se fosse tudo muito bonito, e se por acaso estiver acontecendo, parece que as coisas não são exatamente do jeito que eles pregam, né? Parece que não. Pois é, a LPS está falando que a Érica sempre teve ligação com o J.D. e com o Trump. Eu acho que tem umas coisas que a gente precisa lembrar. Como eu falei, para mim não interessa se ele tem um caso com ela ou não, isso não me importa não, cara. A única coisa é que se houver, e aí eu estou colocando aqui supostamente, né? Tanto que a questão aqui é que rumores de suposto caso, então eu estou falando, se houver, eles são extremamente mentirosos, extremamente falsos, extremamente hipócritas, porque eles pregam uma coisa e fazem outra, né? Então, eu acho que até deveriam, né? Eu costumo dizer que pessoas felizes normalmente não atrapalham a vida dos outros. Talvez seja essa uma questão deles aí. Então,
Tem muita fofoca acontecendo lá pelos Estados Unidos nesse sentido, mas aí eu prefiro não entrar na fofoca, mas só falar dessa questão aqui, né? E aqui eu queria lembrar que nós temos um ministro terrivelmente evangélico. O ministro terrivelmente evangélico aqui é o André Mendonça. O Mendonça, supostamente, o bolsonarista, parece que tem um problema sério. Depois de muito encher a paciência, torrar e sim indispor com vários ministros que estavam trazendo ali a Constituição para o ponto central e tentando jogar a favor do bolsonarismo, parece que o André Mendonça montou um desses institutos. Todos os ministros têm, o Gilmar tem o IDP dele, o Alexandre de Moraes tem o outro dele, e provavelmente os outros ministros também tenham. E prestam serviço para o setor público. Não deveriam. Eu acho que isso aí devia ter uma lei que proibisse qualquer um deles licitar com o setor público. Mas também proibir que tenha outras funções. O IDP, por exemplo, faz congresso, fez agora na Argentina. Gente, na Argentina, onde tem um monte de gente com problemas lá com a justiça brasileira. Por exemplo, brasileiros, né? Fugidos. Mas o IDP do Gilmar Mendes tem faculdade, tem relações com faculdades e universidades aqui, né? E assim por diante. Aqui em São Paulo tem um monte, mas tem relações nas universidades de Brasília e assim por diante. E ele faz isso faz tempo. O IDP é um instituto que o Gilmar nunca negou ter, e ele faz as jogadas. Aquela manifestação que os bolsonaristas falaram, que o pessoal foi para Portugal, não sei o que, Gilmar Palusa, não sei o que, parece que é isso aí, é o IDP promovendo aí os esquemas do Gilmar. E aí, se a Constituição, se as leis não proíbem, eu não vejo problema. O problema todo é você falar contra essas questões e licitar com o Estado, e se meter com o Estado. O ITER, que é o Instituto do André Mendonça, licitou com o Estado do Mato Grosso, e aí, do Mato Grosso não, perdão, que o ITER licitou com o Estado de Roraima, e o Estado de Roraima está com um processo, o governador do Estado de Roraima está com um processo no TSE de cassação, né, no STF, na verdade, porque já passou pelo TSE, já foi cassado pelo TSE, mas não tiraram o cara ainda. O Antônio Denário, que é um cara que está lá e já demonstrou-se dezenas de vezes as interferências e talvez as possibilidades de estar envolvido com vários outros ilícitos ou crimes, talvez. O Denário, ele continua lá, e o André Mendonça pediu vista, mas o André Mendonça, antes de pedir vistas, né, pediu vistas 2 vezes na ação contra o Denário, ou na ação pela cassação do Denário, ele licitou um projeto, um curso para servidores de mais ou menos R$250 mil, né? R$273 mil para capacitar servidores lá de Roraima. E aí, quando caiu o dinheiro no banco, quando caiu na conta, parece que ele foi lá e pediu vistas. Isso aí pode ser uma coincidência? Pode. O André Mendonça aqui tem todo o meu apoio aí em ter a suspeita, ou ter ainda a possibilidade de se defender. Eu acho que tem que ser. Mas aí parece que nessa semana aí, essa notícia que é do dia 3, mas parece que durante a semana o André Mendonça resolveu abrir mão, depois talvez de várias reportagens falar sobre isso, a Folha, o Fórum, vários outros jornais falaram sobre isso. O André Mendonça parece que abriu mão dessa questão de pedir vista e deixou o Denário ir para plenário. Eu acho que é importantíssimo que o André tenha feito isso e que garante talvez aí um pouquinho de, transparência nessa questão dos institutos dos magistrados, aí, dos ministros do Supremo Tribunal, terem transparência com nós, os trabalhadores que bancam os seus salários, bancam suas estruturas, bancam os seus privilégios e bancam, inclusive, muitas vezes, esses institutos aí com dinheiro de processos licitatórios que muitas vezes a gente não sabe como é que funciona. Então, foi importante, eu acho, que o André ter feito, sabendo, sendo ou não a partir da pressão da mídia, ter feito a escolha aí por deixar o Denário e responder pelas coisas que ele tem que responder.
faz parte do processo de busca, né, que a gente tem feito aí de limpeza da política. Eu espero que ele continue mantendo esse tipo de postura aí, né? Então, vale a pena a gente lembrar dessas questões aqui, porque tem coisas que os terrivelmente evangélicos talvez não se lembrem como é que funciona na Constituição. Aqui eu queria lembrar que tem gente que finge que não existe as suas atitudes, as suas ações passadas, pregressas, mas a gente está sempre lembrando. A história não fecha os olhos para esse tipo de gente. Pode ser que historiadores fechem, pode ser que tentem fazer a releitura da história, pode ser que estejam reinterpretando as coisas, mas de qualquer forma a história ela é prática, ela é lisa, ela está lá de qualquer jeito, da forma que ela é. Washington agora está reconhecendo o histórico de interferência e mudança de regime em outros países. A declaração de Tulsi Gabbard. Aqui, só para vocês saberem aqui, Tulsi Gabbard aqui é uma das trumpistas que estão hoje dentro da inteligência americana. Ela é chefe da inteligência americana hoje. Tulsi Gabbard aqui foi congressista, foi deputada, se não me engano, e ela, durante uma reunião agora recentemente, ela falou que realmente os Estados Unidos sempre foi de fazer merda na vida dos outros, sempre foi de roubar, de enfiar o dedo onde não era chamado, no nariz onde não era chamado. Os Estados Unidos sempre interviu. Tem um livro chamado O Livro Negro dos Estados Unidos, provavelmente uma paródia, o termo, é uma paródia em relação ao livro negro do comunismo, que é uma mentira, mas o Washington aqui é visto nesse livro como um dos maiores interventores na história do mundo. Então, nos últimos 150 anos, até 2011, que ele escreve um livro, se não me engano, em 2005, ele faz pesquisa, é um jornalista canadense-americano, ele faz pesquisas porque ele quer saber quantas vezes interferiu. Ele fala que no mínimo 250 vezes entre 1850 até o início do século agora, foram mais de 250 intervenções, golpes, tentativas de golpes e assim por diante, tentativa de mudança de regimes e intervenções pela CIA, pelas formas todas possíveis e imagináveis que vocês podem ter, principalmente a guerra de matar pessoas descaradamente sem nem se preocupar. Pois é, o cara desse livro, eu não lembro o nome dele agora, eu devo ter ele em algum lugar, se não foi levado por alguém, traz um monte de todos esses conflitos que foram criados, foram estimulados, foram fomentados pelos Estados Unidos. Todos eles estão lá descritos, e por que a possibilidade daquele 11 de setembro não existia de não existir. Pois não existia a possibilidade de aquilo não ter acontecido. Por quê? Porque os Estados Unidos fomentou isso, essa vingança do mundo, e não só do mundo árabe, mas do mundo de forma geral. Aqui na América Latina nós tivemos todos os golpes de Allende, aqui contra Jango, contra o país, em vários momentos da história, fomentados pelos Estados Unidos ou estimulados pelos Estados Unidos. A gente não pode esquecer disso. Na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, agora de novo e agora de novo. Essa aqui era antes, agora e parece que de novo. E sempre foi dos Estados Unidos. Se você pegar a fomentação de golpes no Oriente Médio, no Oriente, de forma geral, sempre foi estimulado pelos Estados Unidos. A forma com que eles atuam, a política internacional, ou a política externa americana, atua para destruir países, destruir democracias, é muito mais profunda do que qualquer outro regime jamais vai conseguir no mundo. E parece que eles têm conseguido destruir o planeta do jeito que ele realmente deveria ser. Pois é, a democracia no mundo sofre sempre a ameaça dos Estados Unidos. Diria um famoso lá dos Estados Unidos, que Henry Kissinger, se não me engano, se você acha que é complicado ser inimigo dos Estados Unidos, experimenta só ser amigo dos Estados Unidos. Você sempre vai estar sob ameaça, não importa o que você faça, sendo amigo ou inimigo. E aí tá aí os tarifaços do Trump para mostrar pra gente, né? Eu acho que é válido essa fala justamente por conta disso aqui. Eu acho, então, a Tulsi Gabbard num evento assumiu. Depois disso, o Trump bateu nela com certeza na porta da sala dela, e ela teve que fazer uma retrataçãozinha, mas aí já não tinha mais jeito, já estava na mídia.
Kim Catacoco. Kim Catacoco é um dos piores lixos, uma das piores merdas que lançamos na política nos últimos anos. Kim Kataguiri é um cara do MBL que, apesar de achar ali uma inteligência que ele talvez ache que tem o sumo da inteligência, ele parece que não tem muita coisa naquela cabeça oca de coco, não. Pois é, o Kim Kataguiri, ele pediu aí, por exemplo, a morte num projeto de lei, na PEC, né? Inclusive, ele pediu que a pena de morte para alguns crimes aí, né? Só que o Kim Kataguiri, ele é muito burro, e eu acho que sim, ou ele acha que essa ideia idiota, como o Renan Santos, que agora eles querem lançar como candidato a presidente do país, eu tenho minhas dúvidas se essa porra não pode vingar, hein, gente? Depois de todas as mentiras contadas para criar um partido chamado Missão, e todos os vagabundos, os lixos do MBL, aí, todos eles vindo aí de buscas para aparecer com o Kim Kataguiri, as tranqueiras, os lixos de vereadores que colocaram, as Vetorazo, os Pavanato, as merdas que colocaram no poder nos últimos anos, vindo do MBL, pois é, sempre fazendo escândalo, nunca tendo nada para oferecer para a realidade da sua cidade, da sua sociedade. O Kim Kataguiri acha que as pessoas têm que ser mortas pelos crimes que cometem. Se fosse assim, nós vamos ter sérios problemas em breve com alguns membros do MBL aqui. O que não falta é crime. O Mamãe Falei, por exemplo, que é um dos principais expoentes aí dentro do grupo de vagabundos que é o MBL, eu chamo de movimento dos burros lentos, mas de qualquer forma a gente precisa lembrar que existe uma Constituição que não permite pena de morte, apesar da gente saber que nas periferias, nos morros e nas favelas, a pena de morte instituída pelas polícias militares e civis do país sempre aconteceram. Então, ou pelos militares no país, sempre aconteceram. Mas, de qualquer forma, o Kim Kataguiri parece que não aprendeu a ler. O cara que é deputado federal pelo estado de São Paulo parece que não sabe ler. Não sabe ler a ponto de achar que pode propor PEC, propor uma emenda em PEC de pena de morte. O próprio Mendonça Filho, né, disse que não pode, que não tem como você colocar uma ideia estúpida, esdrúxula dessa como parte de uma PEC, mudando a Constituição, porque vai ferir diretamente a ideia de uma cláusula pétrea que diz que não pode ter pena de morte no país, salvo em épocas de guerra, com traição e alguma coisa nesse sentido, né? A lesa pátria, por exemplo, e pode ser que, assim, o Kim Kataguiri consiga mudar o destino do Bolsonaro, com a tentativa de golpe, e talvez ele muda, se alguém aceitar essa mudança na PEC, aí talvez ele mude a vida de alguns políticos vagabundos que são parceirinhos dele, ali, ó, amiguinho, que ele tomava café e comia pão com leite condensado juntos nos últimos anos. Pois é, o Kim Kataguiri, pelo jeito, não aprendeu a ler. Mas não é só o Kim Kataguiri, tem muito idiota tentando fazer crer que é bom entregar o Estado brasileiro para os Estados Unidos, falando de narcoterrorismo, falando dessas merdas que sequer eles entendem o que estão falando. A intervenção na lei, com a PEC e com a emenda que ele queria colocar na PEC, né, no projeto que o relator aqui está falando, parece que era para realmente continuar matando o pobre, que já é uma pena de morte instituída nos arcabouços legais, mas parece que não funcionou dessa vez. Kim Kataguiri vai ter que colocar o rabinho no meio das pernas e respeitar o Jones Manuel, que ele tem perdido o tempo todo nos debates por aí. Aqui a gente não pode esperar nada do bom cristão que é o Nicolas Ferreira. Eu lembro que quando eu era garoto, durante boa parte da minha vida, eu vivia muito na igreja católica. Eu sou do interior de Minas, uma cidade muito pequena, só tinha igreja católica, um centro de candomblé, que tinha lá de Umbanda, de um amigo do meu pai, de um senhor que era muito amigo do meu pai, e eu acho que não tinha igrejas evangélicas naquela época ainda. Eu saí muito cedo de lá, na década de 80, final da década de 80, mas eu lembro que eu participei muito das ações da igreja, sejam elas para fazer a igreja funcionar da melhor forma possível, já que não tínhamos padres e tínhamos algumas irmãs que cuidavam da igreja, seja elas para poder ajudar a comunidade. Pois é.
Sempre tive envolvido com política, como eu sempre digo aqui, né? Desde moleque. Mas uma das coisas aqui que eu lembro é que eu li muito, de um ponta a ponta, aquele livro que eles chamam de livros sagrados. Hoje eu não considero nem a existência de um Deus, nem a existência de um Cristo, nem a existência de livros sagrados, né? Nem de deuses. Só para lembrar aqui, então, que na pior das hipóteses, quando a gente lê qualquer história fantasiosa, que seja da Marvel, que seja da Branca de Neve, que seja da Chapeuzinho Vermelho, que seja uma biografia fantasiosa, que a maioria delas são assim, você tira alguma mensagem, você tira alguma coisa ali que você fala, cara, será que isso é verdade? Puxa, isso pode realmente ajudar o mundo. Sim. A coisa que a gente pode falar do Evangelho, e aí eu acho que é importante, que para mim era importante naquela época, o que fazia com que eu me movimentasse politicamente era o Evangelho, de fazer justiça social, de buscar justiça social, é justamente as falas de um tal de Cristo. Eu não sei se vocês conhecem. Um tal de Jesus. É, exatamente. Aquele que Flávio Joséfo teve inserido nos seus escritos em um único parágrafo que a gente falava, olha aquele Jesus. Exatamente, isso aí. O Jesus da Bíblia, o Jesus que os caras ficam discutindo se existiu ou não existiu, e também não importa, para mim é um mito, mas de qualquer forma não tem como a gente comprovar a sua existência. Não aprovaria provavelmente um tal de Nicolas sendo uma pessoa que usasse o seu nome como base das suas condutas. Exatamente isso você ouviu. Nicolas aqui está dizendo que não haviam anjos e ele torce para a morte de pessoas. Mas eu queria lembrar que o Nicolas agora há pouco tempo, além de todas as acusações que agora ele tem que talvez se defender, de todos os crimes que ele cometeu, que teve que pagar indenização, que é um criminoso. Ele não deixou de ser criminoso porque ele não foi preso. E a maioria das acusações que ele teve que não levou ele a ser preso também é por conta do fato de ele ser deputado. Mas criminoso também que ele é em torno de quase todas as suas ações, especialmente em relação à moral. Mas o primo dele, será que também merecia ter sido fuzilado pela polícia quando foi preso com trocentos quilos de drogas? Pois é. Outras situações, né, onde ele está envolvido agora aí, em investigações do Intercept, por exemplo, que mostra que ele fez uns esquemas com o cartel, postos de gasolinas e os caramba 4. Será que ele também merece ser fuzilado? Sim, o Nicolas não é anjo. A gente precisa lembrar disso. E aí, na visão dele, parece que qualquer pessoa que não seja anjo pode ser fuzilada, que tudo bem, né? Então, eu acho muito importante a gente lembrar disso por dois motivos básicos. Primeiro, o Nicolas é um hipócrita vagabundo do pior tipo que a gente pode ver no mundo. Depois, o Nicolas prega uma relação de igreja, de religião, de religiosidade, que ele não cumpre na realidade. E isso faz com que ele mostre a cara dele sempre quando ele fala de pobres e pretos. Outra coisa aqui é que anjos não existem. Essa é outra relação que eu queria colocar aqui. Se anjos não existem, então o Nicolas acha que toda e qualquer pessoa tem que ser morta por qualquer coisa que ela faça que não esteja dentro dos princípios do Nicolas, dentro das leis. Então, será que o Nicolas acha que ele deveria ser fuzilado? Sim, parece que o Nicolas acha, porque se não tinham anjos lá e também não foram feitos as prisões dos 100 mandados que foram colocados para aqueles caras subirem lá, pode ser que a maioria das pessoas poderiam ser mortas só pelo fato de estar sendo investigado, porque pelo jeito é a visão do Nicolas. E aí eu fico olhando essa hipocrisia vagabunda aqui dos falsos cristãos, né? Eu acho que tem que pensar nisso, porque são falsos cristãos do ponto de vista do que o Cristo falava. Tá? Não estou falando que são falsos cristãos, porque se ele diz que é cristão, para mim eu não posso fazer nada. Fala, Carlos, boa noite, meu camarada, seja bem-vindo. Então, o Nicolas, quando ele ironiza aqui que não tem anjos naquela situação, ele está dizendo para a gente que ele acredita em anjos e que só os anjos deveriam ser preservados da morte na mão da polícia corrupta do Rio de Janeiro e de um governador vagabundo e corrupto do Rio de Janeiro. O Nicolas está dizendo que só os anjos deveriam ser preservados de serem mortos no Brasil e no mundo. E aí o Nicolas sairia dessa categoria de anjo, já que também ele não é, e talvez ele também devesse ser morto. É essa proposição que eu entendo aqui da visão dele. O primo dele preso
recentemente também talvez devesse ser livrarem dele aqui da Terra, pelo jeito é a visão do Nicolas em relação a esse tipo de coisa, mas ele não falou isso em relação ao primo dele, é estranho que ele não fale que as polícias em momento algum deveriam ter acabado com a vida do filho dele, do primo dele. Pois é, parece que os anjos que o Nicolas defende são anjos que realmente não existem. E não existem. Mas de qualquer forma, os únicos anjos talvez que ele veja como anjos são só os amiguinhos dele, criminosos que sejam, né? Os mesmos criminosos que ele fazia quando ele contava as histórias, que ele e o pai dele ia na favela para pedir, para conversar, para bater papo, para pedir ajuda, para pedir para fazer as suas pregações mentirosas dentro das favelas. Parece que o Nicolas tem um monte de coisas que poderia levar ele a ter o mesmo destino dos não anjos aqui. Sim, Nicolas, parece que todos nós poderíamos ser mortos a qualquer momento, que tudo bem para você. Mas parece que é uma das coisas importantes aqui nessa situação é que ninguém sendo anjo, parece que a polícia, que não é nada muito moral, do Rio de Janeiro principalmente, poderia matar qualquer um de nós, que tudo bem para você. E aí eu entendo que tudo bem para você, que qualquer adversário seu deva ser morto. Para a gente, as pessoas não deveriam ser mortas, mas pagar por seus crimes de acordo com as leis de cada país, pagar por seus crimes de acordo com as leis vigentes naquele momento. E, logicamente, por mais que eu não acho que todas as leis sejam corretas do ponto de vista humano, mas, de qualquer forma, é assim que funciona dentro de uma democracia, mesmo que seja fraca e que seja uma incipiente. Aquela que você e seu grupo político tentou destruir, parece que é o que mantém ainda as pessoas sendo não anjos e simplesmente seres humanos que erram e cometem crimes. Parece que aqueles postos de gasolinas lá em Belo Horizonte, parece que precisa de uma satisfação, Nicolas. Parece que não é anjo, mas parece que se houvesse demônio, você estaria mais do lado dele lá, mais próximo de ser um demônio do que de anjo, né? Pois é, só pra gente entender. Pois é, ele acha que sim, né? Mas parece que foi preso, né, Carlos? Não teve se entregar, não. Ele talvez até tenha fugido num primeiro momento, mas parece que ele teve que arcar com as consequências se foi preso. Essas historinhas que eles contam sempre quando alguém do grupo deles, né, tem que pagar na justiça, é muito estranho. Aqui eu queria falar disso aqui, mas já falei do Nicolas e aí mostra claramente porque que essa gente, né, tá desenvolvendo esse tipo de capacidade de pensamento burro, né? Eu queria falar rapidamente aqui sobre esse assunto, porque esse assunto tem gerado um monte de fake news e um monte de situações. Dia desses eu estava vendo um vídeo onde, segundo o criador do vídeo aqui no TikTok, a Venezuela tinha sido apoiada pela Rússia. A Rússia ficou de mandar mísseis Iskander, Berezovik e Oreshnik para eles, para poder combater os Estados Unidos, e que o Donald Trump já tinha recuado. Não, parece que não. Parece que ele está colocando mais situações complicadas ali, mais navios próximos à Venezuela, porque ele quer fazer, sim, essa pressão para fazer uma guerra. O Trump vai precisar de uma guerra de qualquer forma, gente. Obama precisou do Afeganistão? Sim. Obama precisou de todas as merdas que ele fez para poder garantir a segunda eleição? Sim. É assim que funciona. Trump também precisa disso. Uma coisa que a gente não pode esquecer, por outro lado, é justamente que o Trump já teve problemas sérios em manter seu grupelho de vagabundos ali próximos em relação a Israel. E agora ele vai ter que dar um jeito de se virar para poder aumentar a sua aprovação. Trump vai com certeza arrumar uma guerra, seja no Oriente Médio, seja em relação à América Latina. Na América Latina, apesar de termos vários países mais unidos agora e outros que estão aí debandando para o lado dos americanos, como a Argentina e agora provavelmente Bolívia, Equador e assim por diante, nós temos um outro grupo de países que estão tentando fortalecer o poder da América Latina novamente, como vinha acontecendo desde que o Brasil se tornou mais forte depois dos anos 2000. Exatamente isso. O Donald Trump, então,
a mídia americana começou a falar muito sobre isso. Olha, que os Estados Unidos vai atacar, que o Trump já mandou fazer reunião, que o Trump já fez reunião com o Conselho de Guerra, que vai atacar a Venezuela, isso na semana passada. No dia seguinte, o Trump aparece falando que não tem ataque, não tem plano para atacar a Venezuela. E aí, após todos esses boatos aqui, chamados de boatos, né, espalhados pela imprensa, o presidente afirmou que não há ações ofensivas planejadas contra o país sul-americano, contrariando reportagens vinculadas pela mídia estadunidense. Pois é. E aí, um pouco antes disso, é bom a gente pensar que teve coisinhas que estavam acontecendo, né? Trump não é um idiota completo. Ele gosta dessa coisa espalhafatosa. Se ele vai atacar, ele vai fazer questão de antes avisar para todo mundo, fazer virar o pavão que ele é, abrir o rabo, quer dizer, abrir as penas do rabo e mostrar que é um grande pavão. Mas antes também teve isso aqui. A Rússia confirmou apoio à Venezuela diante das ameaças externas. Então, quando a Rússia bateu o pezinho lá no final do mês passado, eu acho que o Trump ficou meio assustado com isso, né? De acordo com o governo russo, é preciso defender a soberania nacional dos países sul-americanos. E o Brasil fala exatamente isso, né? Então, hoje, a Venezuela tem uma relação muito próxima com a Rússia, e não é de agora, logicamente estou falando hoje, mas sempre foi muito mais próximo com a Rússia do que com os Estados Unidos, principalmente depois que o Chávez chegou ao poder. A Venezuela comprou alguns equipamentos de defesa, né? Estou chamando de defesa aqui, mas eu não gosto de armas de forma nenhuma, mas os equipamentos de defesa da Rússia. O próprio Maduro já disse que tem mais de 5 mil mísseis russos lá, prontos para poder reagir a qualquer escalada nessa questão aí. Maduro está com medo? Tá. Maduro sabe que talvez depois de toda a atenção, todas as sanções, todas as questões colocadas nessa situação pelos Estados Unidos, talvez não tenha muita condição de se defender. Mas, segundo o próprio Maduro, ele tem pelo menos 4 milhões de reservistas ou de pessoas aptas e que querem lutar contra, mas está se falando até 10 milhões de pessoas mobilizadas para defender o próprio país. Eu acho que isso é uma possibilidade. Os venezuelanos sempre tiveram muita abertura para a questão de comprar e ter armas na mão. Boa parte da população venezuelana tinha armas aí no início dos anos 2000, não sei como é que está agora, como é que se continuou essa abertura para a aquisição de armamentos, mas de qualquer forma o governo Maduro parece que está garantindo a reação a essas questões. Uma invasão por terra pode levar a um Vietnã, né? Segundo o Maduro, é uma nova problemática como o Vietnã, tendo ali a reação da sociedade venezuelana, mesmo todo o poderio americano ali de poder matar muitas pessoas inocentes e civis, e eles não teriam nenhuma preocupação com isso. Eles queimaram crianças, jovens, adultos e pessoas que não eram militares com napalm no Vietnã e no Laos. Isso não vai fazer, né? Com aquele monte de bomba que lançaram no Camboja, eles não vão fazer do mesmo jeito? Lógico que vão, a gente sabe que sim, e não dá para esperar nada de americano. Americano é o tipo de lixo que não deveria existir no mundo, com esse pensamento que eles têm de que eles podem tudo no mundo. E aí parece que a Venezuela está correndo atrás de se mostrar, primeiro, preparada, fazendo aí os alistamentos, mas também, após isso, né, buscando aí se preparar e mostrar que tem um poderio ali que pode se defender. Essas duas notícias aqui, elas têm essa relação. Quando o Trump começou a fazer aquelas bravatas, há um mês e meio atrás, sobre a Venezuela, todo mundo começou a ficar preocupado e o próprio governo venezuelano sentiu bastante essa questão. Maduro, que tentou conversar, falou sobre diplomacia, mandou diplomatas, recebeu diplomatas, aquela coisa toda. A gente sabe que tudo isso aí tem a mãozinha e o dedinho do vagabundo do Marco Rubio. Marco Rubio, que é um desses cubanos que foram expulsos, burgueses, de uma família desses vagabundos que transformaram Cuba num quintal e num bordel para os americanos. É isso mesmo que você ouviu. Esse Marco Rubio é descendente da lixeira que foi expulsa pela população cubana lá de dentro de Cuba. Consequentemente, ricos, que tinham provavelmente levado boa parte das suas riquezas já para os Estados Unidos, foram morar em Miami, e o Marco Rubio é uma dessas tranqueiras aí. Não contente em ser uma dessas tranqueiras, ele quer vingança em relação aos seus familiares, em relação ao que ele vivenciou. Ele quer vingança contra
os países americanos, né, sul-americanos, e os países ali do Caribe e Cuba principalmente. Ele que tenta fazer um tensionamento muito grande, principalmente aqui na América Latina, para poder fazer com que os países que não são alinhados com Washington do ponto de vista da extrema-direita hoje, ele que está tentando tensionar com todos esses países. O Brasil, ele já sofreu com ele tensionando e recebendo o vagabundo do Bolsonarzinho lá, e agora tendo que abrir as pernas, porque o Trump mandou ele conversar com o Mauro Vieira de igual para igual. Rubio não passa de uma besta que é capaz de qualquer coisa. E aí a gente precisa pensar aonde vai parar com isso aí, né? Marco Rubio não dá para confiar, mas o Trump muito menos. Então tá aí, talvez o porquê que o Trump tá reticente também, talvez em já chamar uma ação militar armada pesada contra a Venezuela, que eles não têm escrúpulo nenhum e é capaz de acontecer a qualquer momento. Pois é, vamos ficar de olho, que essa porra toda pode virar para o nosso lado em algum momento, tá bom? Então é isso aí. Pessoas, eu tô indo dormir. Amanhã tem um dia de trabalho intenso, são 18 horas fora de casa. Eu só volto meia-noite para casa. Mas se eu tiver um momento aí nessa semana que eu possa abrir uma live lá para conversar, para fazer as notícias da semana, bater um papo sobre as notícias da semana, mas durante o final de semana eu com certeza vou trazer as notícias pra gente conversar por aqui, tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Carlão, obrigado por ter aparecido por aqui, por estar por aqui. Obrigado a todos por ter ficado por aqui. Eu acho que o Fábio passou e já foi. Obrigado a todos por ter vindo. A Lúcia ficou de passar por aqui hoje, mas eu acho que ela não conseguiu. Lúcia, se você estiver por aí, eu não vi você entrando, então obrigado por estar por aqui, tá bom? Obrigado a todos, abraço, gente, e até mais. Vejo vocês por aí.